Olá, telespectadores da TV da Transparência. Olá, Osteli. Olá, Amanda. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro bloco de notícias desta sexta-feira, dia 16 de agosto. Agora a gente vai destacar as principais manchetes pelo país, começando com a capa do Jornal o Globo. O primeiro destaque na capa do Jornal o Globo de hoje é sobre o Rio Gastronomia, sobre o maior festival de gastronomia do país, que começou ontem na Gávea com a premiação dos vencedores de 18 categorias do Prêmio Rio Show. No primeiro dia da 14ª edição do Rio Gastronomia, o público já começou a aproveitar os mais de 30 bares e restaurantes participantes do evento. A manchete de hoje aqui na capa do Jornal o Globo são sobre as verbas em disputa aí, falando sobre as verbas parlamentares. Lula vê sequestro do orçamento e Congresso recorre da liminar de Dino. Em plenário virtual, o Supremo Tribunal Federal analisa hoje a liminar do ministro Flávio Dino, que suspendeu o pagamento de emendas parlamentares impositivas, que são aquelas que o governo federal é obrigado a executar. A tendência é que os ministros ratifiquem a decisão que foi monocrática do ministro Flávio Dino, que preserva essas emendas destinadas às obras já em andamento. Enquanto isso, o Executivo e o Legislativo mantêm aí uma queda de braços sobre esse tema. O presidente Lula afirmou que o Congresso sequestrou parte do orçamento e disse que acha errado que um deputado passe o dia me xingando e tenha o mesmo direito de outro a favor do governo. O recurso da Câmara dos Deputados e do Senado contra a liminar de Dino foi avalizado, na verdade, por uma série de partidos, incluindo aí o PL de Bolsonaro, siglas do Centrão e até mesmo da esquerda. Sobre esse assunto, o editorial aqui do Jornal Globo trata, falando sobre o conflito entre o STF e o Congresso é um sintoma de anomalia. Na sua coluna, Vera Magalhães escreve sobre a harmonia entre os três poderes e exige temperança. Flávio Oliveira fala sobre o projeto da bancada da bala, que é estelionato parlamentar. E também em destaque aqui, na capa do Jornal Globo de hoje, é a charge do dia, Xandão de olho em tudo, inclusive nele mesmo. Sobre as eleições em 2024, as eleições municipais deste ano, bolsonaristas expõem contrariedade em atitude de Nunes, falando aí sobre a concorrência à Prefeitura de São Paulo. Vídeo de apoio à traidora e inibição digital são queixas de ala do ex-presidente à campanha do prefeito paulistano. No Rio de Janeiro, o destaque são ex-aliados que criticam Freixo por defender voto em paz. O candidato do PSOL no Rio de Janeiro, Tarcísio Mota, se disse decepcionado, mas não surpreso com o hoje petista Marcelo Freixo. Outros destaques aqui é sobre a situação da Venezuela, que o Brasil não reconhece Maduro eleito e vê ideia de novo pleito rejeitada. Pela primeira vez, de forma explícita, Lula declarou não reconhecer a vitória de Nicolás Maduro. A sugestão brasileira de refazer as eleições foi rejeitada pelo presidente e pela líder da oposição venezuelana. Falta de respeito, disse Maria Corina sobre essa possibilidade. Na educação, o IDEB mostra a rede pública fluminense na penúltima posição. Especialistas veem estruturas precárias, falta de avaliação, evasão e salários como algumas das causas da rede pública estadual ser a segunda pior do país. Também falando sobre educação, escolas em tempo integral têm desempenho melhor. Dados do IDEB apontam que unidades da rede pública com 7 diárias de aula se saíram melhor na avaliação. Na área também de artigos, Janaína Figueiredo escreve sobre a situação na Venezuela e diz que não há negociação no país, nem sabemos se será possível. Outro destaque aqui é sobre a guerra na Rússia, que
na guerra na Ucrânia e na Rússia, que a Ucrânia finca pé lá na Rússia após ofensiva bem-sucedida de forças ucranianas além da fronteira. O país tem uma inédita conquista na cidade russa. Outros destaques é Vivi para contar. Fica um sentimento de culpa de seguir vivendo depois. Fala aí o bombeiro Maicon Cristo, que relata o trabalho de 30 horas ininterruptas sobre o acidente em Vinhedo. Na área da economia, Americanas fechará 100 lojas e vai ficar com produtos mais baratos. E por fim, o destaque no segundo caderno é Um Adversário Forte Te Fortalece, elogiado por Projota e Emicida, o que chama de melhor amigo que alguém pode sonhar. Rashid fala sobre o seu novo disco e conta como se tornou um dos MCs mais respeitados do país. São esses os destaques que a gente tem no Globo. E o que a gente tem no Estadão, Oceli? O Estadão voltou nesta sexta-feira a publicar no alto da página o Sextou, que é o guia semanal, dicas de cinema, shows, gastronomia e lazer na cidade de São Paulo. E na área de gastronomia, a dica é boas compras e uma boa mesa no Mercado de Pinheiros, que oferece lojas e restaurantes variados. A foto aqui ao lado. No Divirta-se, mostra uma mostra no MIS, que é o Museu da Imagem e do Som, destaca 13 filmes do diretor Billy Wilder. Um deles é com a atriz Marilyn Monroe em O Pecado Mora ao Lado. Outra dica de cinema no Sextou do Estadão é o Aliens Romulus, que dá um toque sofisticado à volta da franquia. E a última dica do Estadão, também na área paladar, os sabores à francesas em uma casinha do Paraíso. A manchete de capa do jornal é uma matéria exclusiva do Estadão sobre uma pesquisa feita em Minas Gerais. É sobre saúde mental. Número de jovens internados por ansiedade sobe 136% em 10 anos. O número de internações relacionadas a estresse e ansiedade em adolescentes e jovens de 13 a 29 anos cresceu 136% entre 2013 e 2023. Em números absolutos, a alta foi de 690 para 1.629 casos. Os dados do Ministério da Saúde, obtidos pelo Estadão, se referem apenas aos atendimentos em unidades públicas e estão subnotificados esses números por causa de falta de leitos nos centros especializados para acolhimento nos hospitais gerais. As hospitalizações ocorrem quando o quadro é grave, a ponto de incluir sintomas como psicoses e tendências a ferir outras pessoas ou a si mesmo, além de ideias suicidas. Cerca de 70% dos casos de transtornos de saúde mental começam na adolescência. Ana Lúcia Speer, uma das razões para a psicóloga e professora Ana Lúcia Speer, uma das razões do fenômeno é o uso excessivo das redes sociais. É o novo fenômeno. Em Minas Gerais, a doença afeta 60% dos universitários. Abre aspas. Nunca vi uma quantidade tão grande de alunos ansiosos, disse Luciana Saraiva, da Universidade Federal de Uberlândia, coordenadora do estudo. É chamada de capa também
no Estadão, na área de política. Senado Federal. PEC da anistia é aprovada. Trâmite rápido contradiz Rodrigo Pacheco. Em 24 horas, PEC que perdoa dívidas feitas pelos partidos políticos passou por comissão e foi aprovada ontem em plenário. Em julho passado, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele que é do PSD de Minas Gerais, dissera que não haveria assodamento, que não haveria rapidez. 23 bilhões de reais é o valor total de multas a partidos políticos que podem ser perdoadas. Eu não digo podem ser, vão ser perdoadas. Já passou no Congresso, já passou na Câmara, já passou no Senado, falta agora só a Presidência da República sancionar. É uma PEC, essa PEC. A falta de destaque é sobre as eleições nos Estados Unidos, que estão marcadas para novembro. O presidente Joe Biden aparece com a vice, a Kamala Harris. Ela é vice e é candidata à presidência dos Estados Unidos para suceder Biden. E o Biden aparece com ela pela primeira vez depois que ele desistiu de ser candidato. Em uma universidade de Maryland, democratas celebraram acordo com farmacêuticas para permitir a redução de preços de 10 medicamentos. Diante de um público animado, a vice-presidente e candidata à presidência dos Estados Unidos chamou Biden de líder extraordinário. Na área internacional, ainda na área internacional, outra chamada de capa é dizendo que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e a oposição de lá rejeitam a proposta de realização de novas eleições. Chavista influente, Diosdado Cabello, chamou a ideia apoiada pelo Brasil, pelo presidente Lula, de estupidez. Opositora ao Nicolás Maduro também criticou a sugestão. E as eleições no Brasil? Verba do PCC, da organização criminosa Primeiro Comando da Capital, lá de São Paulo, essa verba do PCC para custear as campanhas eleitorais é muito maior do que se imaginava, diz a Polícia Militar. A advertência é do coronel Pedro Luiz de Souza Lopes, chefe do Centro de Inteligência da Polícia Militar de São Paulo. Ainda destaque na capa do Estadão: ensino fundamental. Rede particular de São Paulo piora e não figura no topo do ranking. Ginasta de ouro aos 25 anos. Rebeca Andrade já fala em se aposentar. Ela disse: talvez pare antes da Biles, que é a ginasta norte-americana. E por último, Amanda, é destaque na capa, mas do caderno de Economia e Negócios, parecer do relator: biometano é mantido no gás natural em derrota da Petrobras. Com você. Na capa da Folha de São Paulo de hoje, a gente começa dando destaque à manchete, que é sobre a situação na Venezuela e as declarações do presidente Lula, que agora diz não reconhecer a vitória de Maduro na eleição. O presidente Lula disse ontem que não reconhece a eleição que deu a vitória a Nicolás Maduro na Venezuela e sugeriu como uma alternativa ao país vizinho um governo de coalizão e um novo pleito, possibilidade que tem
tem o apoio da Colômbia. O presidente disse, abre aspas, ainda não reconheço Maduro como vitorioso, ele sabe que está devendo uma explicação para a sociedade brasileira e para o mundo, fecha aspas, para o que disse o presidente em entrevista. O petista também respondeu a críticas que deveria reconhecer a vitória do oposicionista Edmundo González, como a Argentina e os Estados Unidos, argumentando que não possui dados que indiquem a eleição do candidato ou a de Maduro. Para Lula, se o ditador venezuelano tiver bom senso, poderia convocar novas eleições, estabelecer critério de participação de todos os candidatos. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pareceu concordar com novas eleições ao ser questionado em entrevista. Maduro rejeitou a ideia, dizendo que os Estados Unidos tentam ter autoridade eleitoral na Venezuela. Maria Corina Machado, que é líder da coalizão opositora, afirmou que a proposta é uma falta de respeito e rechaçou a possibilidade de coalizão. Aqui a Folha de São Paulo mostra as falas do presidente Lula, que no último dia 30 de julho ele disse que não tem nada de anormal acontecendo na Venezuela, e ontem, sobre reconhecer a eleição de Maduro, disse que ainda não reconhece e ele sabe que está devendo uma explicação para o mundo. Ainda em destaque aqui é sobre órgão do TSE, sobre Moraes, teve acesso informal a dados da polícia paulistana. Um dos envolvidos na conversa sobre a produção de provas fora dos ritos, a pedido de Alexandre de Moraes, do STF, diz em diálogos que foram obtidos pela Folha de São Paulo, que fez pesquisas nos sistemas policiais de São Paulo graças à relação de confiança com um agente. Então, integrante do setor de combate à desinformação do TSE, esse envolvido disse que produzia relatório também solicitado informalmente pela PM da equipe do ministro. Outros destaques aqui na coluna Painel é que a polícia apreendeu e lacrou o celular de ex-assessor, o celular de Eduardo Tagliaferro, que foi apreendido e lacrado pela polícia no dia 9 de maio de 2023, quando ele foi preso suspeito de violência doméstica e devolvido após 6 dias. O documento indica que o telefone dele continuava lacrado. Na área da economia, Americanas atuou para manter nota de risco conversas de WhatsApp de executivos da Americanas dias antes do anúncio do escândalo contábil em janeiro de 2023 mostram a tentativa da empresa de ganhar tempo e endurecer o diálogo com agências de classificação de risco. A companhia não comentou as mensagens. Ontem anunciou um prejuízo de 2,5 bilhões de reais em 2023, inferior aos 12,2 bilhões um ano antes. André Roncoglia escreve sobre as torneiras dos recursos naturais. Ele fala sobre a transição energética que é atualmente intensiva em recursos naturais. A América Latina, que é rica em materiais críticos e recursos essenciais, pode continuar a ser um mero exportador de matérias-primas ou tomar medidas para redefinir o seu papel global na economia. Também em destaque aqui, falando sobre a preservação da Mata Atlântica no Rio de Janeiro, é que o britânico fez da fazenda de seu avô uma área de preservação. Ele plantou 800 mil árvores para restaurar as áreas que foram degradadas. Em São Paulo, o destaque é que a Sabesp antecipará 2 bilhões à Prefeitura de São Paulo após a venda. Outros destaques é sobre a educação. Quase 4 anos de aprendizado separam os alunos ricos dos alunos pobres. Os estudantes ricos de rede pública obtiveram 45,9 pontos a mais em português e 43,9 a mais em matemática, ante os alunos pobres do ensino fundamental, é o que aponta o IDEB de 2023. Um ano de ensino equivale a 12 pontos. Também falando sobre São Paulo, a Polícia Civil
faz operação contra fraudes em convênios na área da saúde. Outros destaques são na política. O Congresso conclui a aprovação da PEC com anistias aos partidos. Essa conhecida chamada de PEC da anistia reduz a cota para candidatos negros nas eleições e perdoa as irregularidades cometidas pelo partido político. O texto foi aprovado no primeiro turno por 51 votos a 15 e no segundo por 54 a 16. As emendas à Constituição exigem pelo menos 49 votos para serem aprovadas. A proposta, que antes era validada pelos deputados, uniu aliados de Lula, de Jair Bolsonaro e membros do Centrão. Apesar do amplo apoio, teve pouca discussão nas duas casas. Por se tratar de uma emenda, a PEC será promulgada sem a possibilidade de veto ou de sanção presidencial. E por fim, os destaques são os editoriais. O primeiro fala sobre a gestão de recursos que faz diferença no ensino, acerca dos resultados da educação básica no país. E o segundo editorial é sobre os servidores custosos em defesa da redução dos salários de entrada. São esses destaques que a gente tem na capa da Folha de São Paulo. E o que a gente tem no Povo, Celi? Jornal Cearense O Povo, Amanda. No alto da capa, o desemprego no Ceará recua e atinge menor nível desde o ano de 2014. A manchete é um acidente que aconteceu no bairro Vila União ontem. 3 pessoas morrem após colisão entre um carro particular e um veículo, o VLT, um veículo leve sobre trilhos. É um trem, chama de VLT, veículo leve sobre trilhos. É um trem do metrô de Fortaleza, aqui da capital. Vítimas estavam no carro, era um menino de 6 anos, a sua avó de 72 e a irmã da motorista do veículo, de 38 anos. Outras 2 mulheres, uma de 82 e outra de 40 anos, escaparam com ferimentos. Elas eram da mesma família e voltavam ontem da praia. Ontem aqui em Fortaleza foi feriado, um feriado religioso em homenagem consagrado a Nossa Senhora de Assunção, que é padroeira aqui da cidade. Então foi feriado ontem. O Metrofor é a empresa que administra esses veículos leves sobre trilhos, disse que a sinalização da passagem de nível estava funcionando. Essas 2 fotos é sobre 2 eventos religiosos, como eu disse, ontem, feriado de Fortaleza. O primeiro, aqui a Caminhada com Maria. Ontem foi realizada a 22ª edição da Caminhada com Maria, que é realizada todo ano no dia 15 de agosto. Multidão percorreu mais de 2 léguas, 12,5 quilômetros pelas ruas de Fortaleza para celebrar Nossa Senhora da Assunção, padroeira da capital. Essa procissão, cerca de 5 horas de caminhada, partiu lá da Vila Velha, também chama de Conjunto Nova Assunção, lá do santuário, e veio caminhando até a Catedral da Sé. A outra foto, os adeptos da Umbanda festejaram Iemanjá. A festa de Iemanjá, os festejos, teve na Praia de Iracema. Na Praia de Iracema foi patrocinado pelo poder público e também teve outra manifestação na Praia do Futuro. Na Praia de Iracema, segundo aqui o jornal, reuniu 50 mil fiéis para exaltar resistência religiosa e combate à intolerância. E está aqui uma jangada com a vela e Iemanjá estampada na vela.
Ainda destaque na capa do jornal O Povo, no caderno Comes e Bebes, dizendo que, pós as Olimpíadas de Paris, confira uma lista de cafés e docerias de inspiração francesa. A reportagem de hoje é sobre ensino à distância, muda para melhorar a qualidade de cursos na área de esportes, terapia com música e superação, como a dupla Ana Patrícia e Duda chegaram ao ouro, a medalha de ouro em Paris. E por último, destaque na área de política, como os candidatos abrem hoje é o primeiro dia, hoje sexta-feira 16, é o primeiro dia permitido para fazer campanha eleitoral. E aqui o Jornal Povo traz a agenda dos candidatos nesse primeiro dia de campanha em Fortaleza, Amanda. Nos destaques agora do Correio Brasiliense, a primeira pauta aqui é falando sobre os eventos, né, que podem aí permear Brasília. Tá bonitinho, curta à noite, falando sobre a apresentação da banda Jovem Dionísio lá em Brasília e também algumas novidades da gastronomia no Distrito Federal. A manchete aqui do Correio Brasiliense é sobre o Enem dos concursos, alerta para o acesso ao cartão de confirmação na contagem regressiva para a primeira edição do concurso público nacional unificado, que acontece agora neste domingo. A ministra da Gestão, Esther Dweck, pediu aos candidatos que entrem no site da banca organizadora, que é a Fundação Sesgran Rio, para conferir o local de prova. Até ontem, somente 35% dos mais de 2,1 milhões de inscritos haviam acessado essa página na internet. Segundo Dweck, ocorreram mudanças pontuais, por isso a importância de ver o seu cartão definitivo. Ela disse, abre aspas, é muito importante que todo mundo consulte novamente para ter certeza se o seu local de prova foi mantido ou se mudou, fecha aspas, para o que disse a ministra. Vale lembrar que o cartão não é um documento obrigatório, mas indica os pontos onde os candidatos estarão alocados. Em disputa, o concurso público nacional unificado oferece aí 6.640 vagas em 21 órgãos. Também em destaque aqui na capa do Correio Brasiliense de hoje é sobre o Brasil que surfa na onda de Tati. Em uma entrevista ao Correio, a medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Paris projeta inspirar uma nova geração de meninas, celebra a vitória das mulheres contra o machismo no esporte e se posiciona contra a sugestão de piscina em Los Angeles 2028, aí as próximas Olimpíadas. Também na área do esporte, falando sobre o futebol, é que o Flamengo vence, mas perde Pedro e Gabigol. Também em destaque aqui é a situação, a opinião do presidente Lula sobre a Venezuela, que é como se o Nicolás Maduro estivesse fazendo um exame de vista no presidente Lula, e ele aponta para algumas palavras como Venezuela, eleições, democracia e outras, e o presidente Lula diz que está tudo embaçado. Aqui o Correio Brasiliense fala sobre a ideia sem futuro, sobre a proposta articulada pelo presidente Lula para a crise na Venezuela, desagrada tanto o governo Maduro quanto a oposição, falando sobre a possibilidade de um novo pleito por lá. A sugestão brasileira é, novamente, como eu digo, uma nova eleição em uma espécie de segundo turno do pleito de julho, vencido pelo regime chavista, que está sob suspeita da comunidade internacional. Outros destaques é sobre a área da saúde, o Mpox, que o Brasil e a África estão em alerta aí contra a doença. No Distrito Federal, o destaque é sobre o abuso infantil, que as ocorrências caem aí no primeiro trimestre. Também sobre a saúde, câncer de pulmão, que desafia o Brasil, falta de política de diagnóstico precoce
precoce faz com que 80% dos casos sejam descobertos em fase crítica, aí é o que diz o médico entrevistado pelo Correio Brasiliense. Na política, o Congresso vai ao STF pelas emendas PIX. A Câmara e o Senado vão recorrer da decisão monocrática de Flávio Dino do Supremo para restabelecer o pagamento das emendas parlamentares impositivas. A ação do magistrado foi elogiada pelo presidente Lula e acirrou a crise entre o judiciário e o legislativo. E por fim, na área de política também são os partidos que desrespeitam a lei, mas ganham perdão. São esses os destaques do Correio Brasiliense de hoje. E o que a gente tem na capa do Valor Econômico, Celi? Ânimo renovado. Com a entrada em vigor do regime de cotas para importações, o setor projeta aportes de 100 bilhões de reais até 2028. Uma matéria sobre vinhos. Bierzo, na província de Castilla e León, é berço da hoje cultuada uva Mencia e produtora de grandes vinhos tintos e brancos. Na entrevista à mesa com o Valor Econômico, à frente do Butantan, Spercalaz quer fazer do Instituto um ator global no combate a doenças que atingem bilhões. A manchete do Valor Econômico diz: empresas novatas na Bolsa de Valores se unem a rivais em operações de fusões e aquisições. Além da busca por sinergias, a queda dos papéis de parte dessas companhias também tem ajudado a impulsionar uma série de negócios. Ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Alberto Barroso, nega suspensão de liminares de Flávio Dino sobre emendas. O presidente do STF, Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, negou o pedido protocolado ontem pelas mesas diretoras da Câmara e do Senado e de partidos políticos, pedido de suspensão de decisões monocráticas, quer dizer, individuais, do ministro Flávio Dino, que interromperam o pagamento de emendas parlamentares por falta de transparência. O PL, Partido Liberal, o União Brasil, o PP, o Partido Progressista, o PSD, o PSB de bola, Partido Socialista Brasileiro, o MDB, o Republicanos, o PSDB, o Solidariedade e o PDT assinavam também esse recurso que foi dirigido ao presidente do Supremo pelas mesas diretoras da Câmara e do Senado. O presidente Lula, por sua vez, disse não ser possível o Congresso manter o que chamou de sequestro de quase metade do orçamento pelo Congresso Nacional. O colegiado do STF começou a julgar desde a primeira hora desta sexta-feira, no plenário virtual, se confirma ou não as decisões liminares monocráticas de Flávio Dino. Após o relator, o ministro André Mendonça foi o primeiro a depositar o voto no início desta madrugada e acompanhou André Mendonça, indicado por Jair Bolsonaro, acompanhou a decisão monocrática de Flávio Dino para suspender o pagamento das emendas parlamentares. É destaque ainda na capa do Valor Econômico
na área internacional, o Lula dizendo que não reconhece, é a primeira vez que ele fala assim claramente sobre isso, diz que não reconhece a eleição de Nicolás Maduro na Venezuela. Ações das lojas americanas caem 57,6%. Ontem, uma ação estava custando 14 centavos de real. Tem aqui uma entrevista com o Frederico Loman. Cultura reaberta. O Teatro Cultura Artística em São Paulo reabre ao público dia 25 de agosto próximo, 16 anos após o incêndio que destruiu 85% do prédio. Abre aspas, a partir de agora teremos 2 focos principais, a promoção de espetáculos de música e atividades de formação. Fecha aspas, diz o diretor executivo do teatro, Frederico Loman. Big Techs buscam mudar regras para emissões. Ibovespa ganha 7% após 8 pregões seguidos de alta. Construção civil sente falta de mão de obra qualificada. E por último, é uma entrevista aqui com a cantora americana Samara Joy, as novas vozes do jazz. Gênero centenário passa por verdadeira revitalização neste século, com jovens artistas, como a cantora americana Samara Joy, conquistando um público mais amplo. Amanda. A gente vai agora para as páginas internas de cada jornal, começando com a área editorial do jornal O Globo. O primeiro, que foi destaque na capa de hoje, é o conflito entre o STF e o Congresso, que é um sintoma de anomalia. Emendas parlamentares precisam ser transparentes, mas o Supremo não deve apostar em um confronto. O segundo editorial é sobre a educação. O resultado do IDEB revela uma política educacional ineficaz e desigual. Só uma meta foi atingida e apenas 3 estados cumpriram objetivos no ensino médio. Na área de política, o destaque também é sobre as emendas parlamentares, o sequestro do orçamento. Lula ataca emendas e STF vai analisar a suspensão imposta por Dino sob pressão do Congresso. Aqui, o presidente Lula, em entrevista à rádio, diz que hoje o Congresso tem metade do orçamento total do governo. Não tem um país no mundo que o Congresso tenha sequestrado parte do orçamento. A Câmara e o Senado aí falando em pedido ao STF para suspender a decisão, diz que as decisões causam danos irreparáveis à economia pública, à saúde e à segurança. Aqui o jornal o Globo traz uma linha do tempo da ação e reação. O Flávio Dino, ministro do STF, afirma que o Legislativo e o Executivo não demonstram de forma cabal o cumprimento da decisão da Corte que extinguiu o anterior orçamento secreto. O ministro, então, no dia 17 de junho, notifica o Tribunal de Contas da União e a Procuradoria-Geral da República para que tome providências sobre as chamadas emendas PIX. No dia 1º de agosto, o ministro, então, determina que as emendas de comissão e os restos a pagar das antigas emendas de relator só possam ser quitadas quando houver transparência e que os parlamentares só poderão mandar emendas para os seus estados de origem. Na terça-feira, agora desta semana, Arthur Lira defende a prerrogativa do Congresso sobre a destinação das emendas e diz que um ato monocrático não pode mudar isso. Rodrigo Pacheco, do Senado, defende a negociação entre o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, então, sobre as indicações. Na quarta-feira, ainda desta semana, Dino suspende a execução de todas as emendas impositivas. A Câmara adia a votação
apresentação de destaques da regulamentação da reforma tributária e o cancelamento foi interpretado como um recado a Dino e ao governo. E ontem, a Câmara e o Senado, presidido por Rodrigo Pacheco, entraram com um pedido de suspensão liminar em relação à decisão de Flávio Dino. O documento questiona a legalidade e a constitucionalidade de atos democráticos do ministro, de atos monocráticos do ministro, No entanto, o julgamento sobre esse tema está pautado para ser apreciado hoje ao longo do dia em plenário virtual e aí passa a ser uma decisão de todo o Supremo Tribunal Federal. Também na política, o destaque é sobre o aval do PL e do PT. O Senado aprova PEC da anistias aos partidos. Em meio à pressão de dirigentes partidários, propostas que livra as legendas de multas vai à promulgação às vésperas das eleições. Pacheco afirma que a votação a toque de caixa foi um pedido da maioria dos senadores. Aqui, o senador Jacques Wagner, que é o líder do governo no Senado, o senador Marcelo Castro e Davi Alcolumbre, que é o presidente da CCJ, aqui em destaque eles durante a discussão no Senado, a aprovação ocorreu em meio à pressão dos presidentes das siglas dos partidos aqui do Brasil. Também em destaque na área da política é sobre as eleições aí municipais deste ano, falando sobre o Rio de Janeiro, que ex-aliados do PSOL criticam apoio de Freixo a Eduardo Paes no primeiro turno. O candidato à prefeitura pelo PSOL, Tarcísio, se diz decepcionado com o ex-correligionário. Líderes veem petista longe da esquerda. Também em destaque aqui sobre as eleições para a prefeitura. Pezão concorre em Piari contra o nome apoiado por Cabral, apoiado pelo PT. Ex-governador tenta voltar à vida pública e terá como adversário o seu mentor político, a quem sucedeu no Guanabara. Também em destaque pelas eleições aqui nas capitais, é sobre as eleições em São Paulo. Bolsonaro diz que Nunes não é o candidato dos sonhos e amplia a crise. O ex-presidente Jair Bolsonaro, ele elogia Marçal e afirma que apoia onde for possível o prefeito, o que irritou os bolsonaristas a pedir voto para o desafeto aqui sobre a saia justa. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, virou alvo de apoiadores de Bolsonaro ao pedir votos para Joyce Hasselmann do Podemos, considerada uma traidora pelos bolsonaristas. Também aí nas eleições pelas capitais, aqui a tragédia das chuvas vira o centro do debate no Rio Grande do Sul. Sebastião Melo, que é o prefeito de Porto Alegre, tenta se descolar da enchente, enquanto Maria do Rosário passa a ser cobradas pelas entregas de Lula. Aqui, Sebastião Melo, do MDB, na convenção que oficializou a sua candidatura, 7 partidos apoiam a reeleição do atual prefeito. E aqui a deputada federal Maria do Rosário, à esquerda, com o ministro Paulo Pimenta, que é a principal adversária de Melo aí na concorrência pela prefeitura. Pelo Brasil, o destaque é sobre o acidente em Vinhedo. Vivi para contar, me coloquei no lugar delas. Depois de resgatar os corpos de Vinhedo, o oficial confessa culpa por continuar vivendo. Aqui o jornal Globo traz todas as vítimas que foram acometidas por esse acidente do avião da Voepaz. Também em destaque, falando sobre esse acidente, é o impasse com o Centrão, que deixa a ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, sem comando. Aqui a gente já comentou sobre esse assunto. A agência está sob o comando interino desde abril. Indicação para o cargo esbarra em disputa que envolve o governo e o Senado. A vacância voltou a ser pauta após o acidente que matou 62 pessoas em Vinhedo.
cedo. Agora, o destaque pelo Brasil é sobre a educação, que as escolas em tempo integral têm o IDEB mais alto, aponta o estudo sobre os dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é o IDEB, mostram que colégios da rede pública com maior tempo de aula tiveram notas melhores do que a com menos horas de ensino. Aqui em destaque, as 20 melhores escolas estaduais de ensino médio. Seis posições são ocupadas por escolas do Ceará. A primeira em destaque fica em Ipueiras, aqui no estado, também do Ceará. Outra escola é em Aranderá. Outra escola também aqui do Ceará que está entre as 20 melhores escolas estaduais de ensino médio, fica em Novo Horizonte. Seguido também vem Itapajé, Russas e também Acaraú, que fica também aqui no Ceará. Falando sobre esses números do IDEB, o destaque é para Alagoas, que cidade de Alagoas sai das 50 piores e vira a melhor do país. A reorganização da rede, do tempo para preparar as aulas e o esforço aos sábados explicam a melhoria do ensino em Santana do Mundaú. Também em destaque aqui no Jornal Globo, é sobre a economia, na área de economia, falando sobre o equilíbrio fiscal. Ajuda extra para fechar as contas. A Fazenda conta com dividendos adicionais do BNDES e da Petrobras. Outros destaques na economia são especialistas que criticam o aperto no crédito tributário. Combate à chamada compensação cruzada poderá atrapalhar o fluxo de caixa de boa parte de empresas de médio porte para cima e não deverá atingir o potencial de arrecadação de 25 bilhões de reais estimados no governo, de acordo aí com a avaliação de tributaristas. Também em destaque é sobre a situação da Americanas, que vai se concentrar em produtos mais baratos. Após o prejuízo bilionário, a varejista prevê um fechamento de cerca de 100 lojas em até 15 meses. Também em destaque é sobre a Bolsa de Valores aqui do Brasil, que o Ibovespa sobe 0,63% e encerra próximo à máxima histórica. A perspectiva de pouso suave da economia americana e os bons balanços das empresas brasileiras animam os investidores, é o que mostram aí alguns analistas. Pelo mundo, as eleições na Venezuela são o destaque, o bom senso que Lula e Petro citam novas eleições na Venezuela e a proposta já foi rejeitada por Maduro e pela oposição. E também o Brasil oferece avião para retirar opositores das embaixadas. Assessores de Maria Corina Machado estão asilados em representação diplomática na Argentina, em Caracas, desde março. Também em destaque aqui pelo mundo é a Ucrânia, que diz ter controle de cidade em solo russo. E também Gaza, que registra 40 mil mortos em 10 meses de guerra, é o que aponta o Hamas. O grupo palestino não envia representante para as negociações de cessar-fogo. Também na área da economia e falando pelo mundo, o Y20, que é o grupo que é comandado por jovens dentro do G20, quer taxar os super ricos para capacitar os jovens. A proposta será levada aos líderes do G20. Os recursos seriam usados na criação de um fundo para as áreas de profissionalização. E por fim, o destaque é na área da saúde. Sem dose segura, novo e amplo estudo sobre o álcool diz que o consumo moderado não é saudável. São esses os destaques que a gente tem internamente no Jornal o Globo. E o que a gente tem no Estadão, Oceli? Nós temos, começando as páginas internas do Estadão, jornal Estado de São Paulo, a coluna do Estadão, que é escrita pela jornalista Rosinha Kennedy. O título é o seguinte: ofensiva de Dino sobre poder do Congresso vira armadilha para Arthur Lira na sucessão da mesa diretora. Na leitura dessa nota,
você telespectador vai entender como é que nasceu o pagamento obrigatório dessas emendas, chamadas emendas impositivas. Nasceu ainda no governo passado de Jair Bolsonaro, quando, na sucessão de Arthur Lira, dele para ele próprio, ele conseguiu aprovar essas emendas impositivas. O Lula está dizendo hoje que sequestra metade do orçamento da União e agora está o problema. O Flávio Dino questionando. Mas vamos à leitura da nota da jornalista Rosiane Kennedy. A suspensão das emendas impositivas, emendas parlamentares impositivas, por decisão liminar do ministro Flávio Dino, do STF, caiu como uma bomba na disputa pelo comando da Câmara Federal. Eleição vai ser em fevereiro do próximo ano. Nos bastidores do Congresso, a avaliação é a de que o presidente da casa, Arthur Lira, tem agora uma prova de fogo. Irritado, ele pediu que o presidente Lula entre em campo para resolver o impasse. Se conseguir reverter a ofensiva do ministro Flávio Dino, Lira será consagrado como guardião do poder da Câmara sobre o orçamento da União, ganhando ainda mais força para emplacar o sucessor dele na presidência da casa. Mas, se o plenário do STF endossar a decisão monocrática de Flávio Dino, sem uma reação à altura, Lira perde o trunfo de ter ampliado as emendas obrigatórias. Essa conquista de ampliar o pagamento das emendas impositivas obrigatórias garantiu a ele, Arthur Lira, a sua reeleição na presidência da Câmara e lhe dá crédito para controlar a briga por sua cadeira, a briga atual agora por sua cadeira. O favorito, segundo a coluna, o favorito de Arthur Lira é o deputado federal Elmar Nascimento. Lira, é claro, continua a coluna do Estadão. Não está parado. Já manifestou inconformismo com a decisão de Flávio Dino ao presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, e ao ministro da Casa Civil, Rui Costa. O plenário do STF deve julgar o caso ainda hoje. Não. Vocês vão ver daqui a pouco o valor econômico. Aliás, eu já li na capa e vou ler também nas páginas internas. O presidente do STF, o ministro Barroso, já descartou. Ele disse que não é cabível, não é motivo para se questionar a decisão de Lira. De qualquer forma, continua a nota. Se a suspensão das emendas impositivas foi uma granada lançada na Câmara, o impacto para a eleição no Senado acabou sendo menor. Não sem motivo. O senador Davi Alcolumbre é considerado pulo de 10, quer dizer, com certeza, ele é considerado, com certeza, para voltar à presidência do Senado em 2025. Página de editoriais. O primeiro, freio de arrumação nas emendas parlamentares. Sua proliferação descontrolada degrada políticas públicas, amplia o risco de corrupção e distorce a petição
a competição eleitoral, ao exigir transparência e eficiência, o STF cumpre o seu papel. Segundo editorial, o que era ruim ficou pior. Senado aprova outra generosa proposta de renegociação de dívida dos estados. Só quem perde é o Ministério da Fazenda, que entregou o jogo antes mesmo de entrar em campo. Páginas dos artigos. O primeiro é do diretor-geral da Fundação FHC, que é a Fundação Fernando Henrique Cardoso, o Sérgio Fausto. Ele escreve: Venezuela, hora da verdade para a esquerda. Setores da esquerda ainda têm oportunidade de interromper uma trajetória de erros que põe em xeque suas credenciais democráticas. No outro artigo, o ex-deputado federal Fernando Gabeira, jornalista da Globo News, também escreve sobre essa questão diplomática internacional do Brasil. Com que cara fica o Brasil? Se as eleições trouxeram ao poder uma coligação democrática, se as eleições no Brasil trouxeram ao poder uma coligação democrática, por que nossa política externa não reflete esse conjunto de forças, mas trabalha com o ranço ideológico do passado? Questiona Fernando Gabeira. Nas páginas de política, a primeira matéria dizendo que a PEC da anistia é aprovada no Senado. Trâmite acelerado condiz as palavras de Rodrigo Pacheco. Votação na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, e no plenário da Casa ocorreu em um período de 24 horas proposta que concede perdão aos partidos políticos, um perdão estimado em 23 bilhões de reais. Agora, essa matéria que foi aprovada na Câmara Federal e no Senado ontem será promulgada pelo Congresso Nacional. Ela não vai à sanção ou veto do presidente da República. Congresso e partidos recorrem de decisão de Dino. PT fica dividido. E eu adianto, como já traz o valor econômico. O Congresso recorreu, as duas mesas diretoras, a mesa diretora da Câmara e a mesa diretora do Senado, mais 11 partidos assinando. O ministro presidente Barroso não acatou o pedido. Aqui é a foto do Lula ontem, lá no Paraná, num evento com a Petrobras. Coronel da Polícia Militar de São Paulo destaca financiamento eleitoral do PCC, da facção criminosa Primeiro Comando da Capital, para bancar candidaturas. Chefe do Centro de Inteligência da PM diz haver indícios de que a atuação da facção nas disputas eleitorais em São Paulo é maior do que se imaginava. Ricardo Nunes na igreja. Boulos na periferia. Tabata Amaral na escola e Luiz da Atena no interior. São essas as ações que hoje realizam os candidatos a prefeito de São Paulo no primeiro dia de campanha eleitoral. Em fala aos candidatos, Lula adota o nós contra eles, quer dizer, a polarização entre os lulistas e os bolsonaristas. Páginas internacionais. Pressão externa. Chavismo e oposição
rejeita a ideia do Brasil de realização de novas eleições na Venezuela. Lula cita a proposta pela primeira vez publicamente. Ditador Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, diz que seu país tem soberania. E a opositora Maria Corina Machado fala em desrespeito a essa proposta feita pelo Brasil. Nos Estados Unidos, o presidente Biden aparece com a candidata Kamala Harris pela primeira vez desde que ele desistiu de disputar um novo mandato como presidente dos EUA. Esta aqui de 2 páginas é a matéria, a reportagem que é manchete da capa do jornal. Saúde, internação juvenil por ansiedade e estresse cresce 136% em 10 anos. Problema afeta quase 60% dos universitários de Minas Gerais, diz o estudo. Rede particular de São Paulo, rede de ensino, educação básica, rede de ensino particular de São Paulo piora e fica fora do top 3 no ensino fundamental. Ranking no ensino privado. As notas das redes particulares do país, segundo o IDEB. No ensino fundamental, a nota do IDEB que vai de 0 a 10, o primeiro lugar em 2023 ficou Minas Gerais, com a nota 7,8. Depois veio Santa Catarina, também com 7,8. Em segundo lugar veio o Distrito Federal, com 7,7. Em terceiro lugar, Espírito Santo, com 7,6. Também em terceiro lugar, o Paraná, com 7,6. Em quarto, o Rio Grande do Sul, com nota 7,5. São Paulo vem em quinto lugar, com 7,4. O Ceará vem no ensino particular, no ensino privado. O Ceará aparece na 9ª posição no ensino fundamental, com a nota 6,9, empatado com o Amapá, também com 6,9, empatado aqui, ó. Amapá e Ceará na 9ª posição. Isso no ensino fundamental 1. No ensino médio, também com a nota do IDEB de 0 a 10, em primeiro lugar, Santa Catarina, com a nota 6. Em segundo lugar, o Distrito Federal, com nota 5,9. Em segundo lugar, tem 4 empatados no segundo lugar. O Distrito Federal, todos com nota 5,9. Mato Grosso do Sul, Paraná e Piauí, todos em segundo lugar. E também, em segundo lugar, São Paulo. São Paulo são 5 estados. Aliás, 6 estados, com Tocantins. Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Paraná, Piauí, São Paulo e Tocantins. Em terceiro lugar vem o Espírito Santo, com nota 5,8. Em quarto lugar vem 4 estados empatados. Em quarto lugar, com a nota 5,7. A Bahia, o Ceará, Mato Grosso e o Rio Grande do Sul. Isso no ensino médio. Identificados os 62 corpos das vítimas do acidente aéreo lá em Vinhedo, São Paulo. Promotoria denuncia 4 guardas civis da Prefeitura de São Paulo por formarem milícia na Cracolândia, vendendo droga para os viciados em crack, os guardas civis. Na área de esportes, o São Paulo fica no empate no Uruguai e vai decidir o jogo no próximo em casa.
Thales Magno diz que Corinthians pode levá-lo à seleção. Ginástica artística. Rebeca Andrade pode não chegar a Los Angeles, as Olimpíadas de Los Angeles 2028. Ela diz, talvez eu pare antes da Baus, que é a ginasta dos Estados Unidos. Tem uma matéria sobre o ranking das melhores pimentas do mundo no caderno de Economia e Negócios. Em Vitória do Agro, relator mantém biometano e impõe derrota à Petrobras. Indústria e segmento de petróleo dizem que regra vai encarecer o gás natural, sobre essa mesma matéria. Prazo para votação cria impasse no Congresso, é sobre o atraso na reforma tributária. Com o novo foco, a Cielo deixa a Bolsa de Valores após 15 anos. A ação das lojas americanas é vendida a 14 centavos, uma ação, 14 centavos de real, uma queda de 57,58%. Isso se deve ao medo dos investidores com a corrupção que aconteceu lá. Bioeconomia esbarra na falta de incentivos. Indústria e ciência têm de andar juntas, dizem especialistas. O Google lança inteligência artificial nas buscas para os usuários no Brasil. Justiça de São Paulo veta o WhatsApp de compartilhar dados. E por último, a capa do caderno Cultura e Comportamento. É sobre cinema. A louca fuga da escuridão para o caos. A volta de uma franquia. Com toques de Ridley Scott, o uruguaio Fede Álvares traz no filme Alien Romulus uma jovem que, ao fugir de uma colônia penal, acaba embarcando em uma nave misteriosa. É com você, Amanda. A gente segue agora para as páginas internas da Folha de São Paulo de hoje, começando com a área de opinião. A charge do dia fala sobre as manobras de Xandão fora do rito do Supremo Tribunal Federal. O primeiro editorial fala sobre a educação. Gestão de recursos faz a diferença no ensino. O IDEB mostra que o Brasil não consegue alcançar metas da educação e que os estados mais ricos nem sempre usam as verbas de forma eficiente. O segundo editorial são sobre os servidores custosos. O governo petista ensaia redução de salários iniciais no executivo, que deveria ser aprofundado. Na área de política, o destaque é para a coluna Painel, escrita por Fábio Zanini, hoje intitulada As Sete Chaves, que foi também destaque na capa de hoje. O celular de Eduardo Tagliaferro, que é o ex-assessor do TSE, que municiou fora dos ritos normais inquéritos comandados pelo ministro Alexandre de Moraes do STF, foi apreendido pela Polícia Civil de São Paulo e lacrado em maio do ano passado, após ele ter sido preso por suspeita de violência doméstica. O registro conta no boletim de ocorrência de 9 de maio de 2023 em uma delegacia de Franco da Rocha. O aparelho, um iPhone 14, tinha 2 chips com linhas de Brasília e de São Paulo e foi entregue pelo seu cunhado. Também na área de política, é sobre a aprovação pelo Congresso da PEC da anistia, que reduz a verba para negros e perdoa os partidos. A medida aprovada a toque de caixa e com pouquíssimo debate, uniu ampla maioria das legendas do PT de Lula ao PL de Bolsonaro. Aqui a Folha de São Paulo explica o que é a PEC da anistia, que visava dar o maior perdão da história às irregularidades
atividades dos partidos políticos, incluindo o descumprimento de cotas eleitorais. Após essa repercussão negativa, o texto sofreu alterações e os principais pontos é que a PEC inclui anistia e imunidade tributária aos partidos, além de um programa de refinanciamento das dívidas das legendas. Ainda reduz a verba direcionada também aos candidatos pretos e pardos. Os partidos que apoiaram a PEC da anistia, que é contra o apoio de praticamente, que conta, na verdade, com o apoio de praticamente todos os partidos, desde o PT até o PL, tendo como oposição apenas o PSOL e o Novo. As regras sobre as cotas, a PEC obriga as siglas a destinarem 30% dos recursos aos candidatos negros e a anistia dos partidos que não cumpriram a cota de 2022, desde que eles compensem as distorções nas próximas disputas. Também na área de política, Marcos Augusto Gonçalves escreve sobre uma nova eleição na Venezuela. O site satírico venezuelano diz que o Brasil quer votações até Maduro ganhar. Sobre o Congresso Nacional Brasileiro, emendas unem as duas casas que articulam para retaliar o governo e o STF. Governistas se mobilizam para reduzir a animosidade e o Supremo se reúne. Outro destaque é Lula chama de loucura em valor com o parlamento e fala em acordo. Também falando sobre o judiciário, sobre a política, o órgão do TSE que acessou dados da Polícia de São Paulo. A pedido de segurança, Moraes afirma que todos os procedimentos foram oficiais, regulares e estão devidamente documentados. E também o ministro Alexandre de Moraes, ele aumenta a multa ao Twitter, ao ex-Twitter, por desobedecer decisão contra bolsonaristas. Sobre as eleições deste ano em São Paulo, Nunes não detalha promessas em seu novo plano de governo. O coordenador do programa afirma que as metas serão traçadas após a reeleição. Também em São Paulo, no estado, vice em Santo André critica prefeito após ser preterido na eleição. Luiz Zacarias, do PL, ele é candidato à prefeitura de Santo André, em São Paulo, e participa da sabatina Folha UOL. Também em destaque na cidade de São Paulo é Marçal e Datena, que escancaram as diferenças entre as redes e a televisão. O apresentador não tem engajamento e o influencer fica com o mínimo de propaganda. Também em destaque aqui, falando sobre São Paulo, é Marta Suplicy, que reencontra Chico Pinheiro, 21 anos após atrito na televisão. Também em destaque sobre São Paulo, Lula vê debates deteriorados e dá conselho para bolos. Continuando aqui sobre as eleições municipais deste ano, capitais terão 192 candidatos à prefeitura no total. As campanhas dos primeiros turnos de eleições municipais, realizadas no dia 6 de outubro, começam agora nesta sexta-feira. Pelo mundo, Lula diz agora não reconhecer Maduro vitorioso e sugere realizar uma nova eleição. A proposta tem o apoio da Colômbia, mas o rechaço da oposição e do regime. O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, critica a fala de Biden. Também pelo mundo, o presidente do Equador é acusado de violência política por sua vice. O governo diz que a denúncia é uma tentativa de golpe. A ação pode levar à suspensão dos direitos políticos de Daniel Noboa. Na Argentina, indiciado por agressão, Fernandes renuncia à presidência de seu partido. Também pelo mundo, mortes em Gaza ultrapassam 40 mil em 314 dias, diz o Hamas. Israel fala em 17 mil terroristas eliminados e discute um cessar-fogo com mediadores. Sobre a guerra na Ucrânia, Zelensky desafia Putin em sede militar em área invadida da Rússia. Também pelo mundo, correspondente em Pequim viu surgir China, parceira do Brasil. Gerardo Melo Mourão desvendou o país e projetou seu crescimento vertiginoso. Também falando sobre a China, um projeto de lei do país torna casar mais fácil e dificulta pedir o divórcio.
Pelo mercado, Americanas pressionou agências de risco ao segurar a nota de indica mensagem e a empresa revela um prejuízo de 2,3 bilhões em 2023 e prioriza o varejo físico. Também em destaque aqui na área de economia é sobre a aposta em pouso suave dos Estados Unidos deixa a Bolsa de São Paulo à beira de um novo recorde. Os dados sobre o varejo e emprego aliviam os temores de recessão e levam os investidores de volta aos ativos de riscos. Também em destaque na economia, Lula avalia anunciar em blocos novos nomes para a diretoria do Banco Central. Em São Paulo, a Sabesp antecipará 2,2 bilhões à prefeitura lá da capital paulista. Também aqui em destaque é reabrir fábricas de fertilizantes custará 870 milhões à Petrobras. A unidade acumula perda de 3,5 bilhões desde quando foi comprada por estatal. Sobre o Enem dos concursos, terá 3 listas de chamada de aprovados. Quem não responder, quem não atender às convocações será desclassificado, é o que diz a ministra da Gestão, Esther Dweck. As provas serão realizadas agora neste domingo, dia 18. E sobre também em destaque é o divórcio e o testamento, que já podem ser feitos pelos cartórios digitais. E por fim, aqui os destaques são na área de mercado, é que Mato Grosso terá o World Trade Center do agro de 1,5 bilhão. A torre em Sinop terá 106 metros em um complexo de 10 prédios em um terreno circular. E o Google traz respostas de inteligência artificial em buscas para o Brasil e outros países. São esses os destaques internos da Folha de São Paulo. E o que a gente tem no Povo, Celi? Temos a matéria nas páginas internas do jornal cearense O Povo, dizendo que o Senado aprova a PEC da anistia, com perdão estimado em 23 bilhões de reais aos partidos políticos. Trata-se do 4º perdão concedido via Congresso Nacional. Essas dívidas, essas multas são geradas por multas aplicadas por descumprimentos de dispositivos, por descumprimento da legislação aprovada pelos próprios senadores e deputados. Eles aprovam a legislação, aprovam a multa, o Tribunal Superior Eleitoral ou os TREs, os Tribunais Regionais Eleitorais, aplicam a multa, eles não pagam, até acumulado em 23 bilhões de reais, aí eles vão lá, fazem uma PEC, anulando o mal feito que eles fizeram. E não é a primeira vez, segundo aqui a matéria, é a 4ª vez que eles fazem esse perdão. Fazem a lei, repetindo, com as multas, com a possibilidade das multas. A justiça aplica as multas, aí retorna e anistia a multa. Esse é o retrato da nossa representação brasileira no Congresso Nacional. A charge do dia do Cleiton é a largada. Hoje é o primeiro dia de campanha, a largada em busca do voto do eleitor fortalezense. Aqui tem a charge de 5 candidatos. Ao todo são 9, mas a charge está a foto de 5. Aqui esse primeiro é o Sarto, é a caricatura do Sarto, a caricatura do Evandro Leitão, do PT, o Sarto do PDT, candidato à reeleição, é o prefeito. Depois vem o senador Eduardo Girão, caricatura do senador Eduardo Girão, que é do Novo, caricatura do Capitão Wagner, do União Brasil, e aqui a caricatura do André Fernandes, que é do Partido Liberal. Na coluna vertical, traz um pouco aqui da agenda de hoje, né? Tá a agenda de hoje de cada candidato, de cada um dos candidatos, que as assessorias enviaram ontem, mas tem uma foto de destaque, que é da farmacêutica Maria da Penha.
Completando 18 anos de vigência neste mês de agosto, a Lei Maria da Penha será homenageada hoje, às 2h30 da tarde, na sede do Grupo Povo, com a entrega da medalha Albaniza Sarasate à própria farmacêutica Maria da Penha Fernandes. Ainda é destaque nas páginas internas do jornal O Povo, matéria dizendo que o Parque Rio Branco, que fica aqui em Fortaleza, é reinaugurado pela Prefeitura Municipal, com areninha e memorial. Aqui é a foto da entrada do parque, que fica na Avenida Pontes Vieira. Outra matéria na área internacional. Alberto Fernandes, ex-presidente da Argentina, é indiciado por agressão física à ex-primeira-dama Fabiola. Nos Estados Unidos, Kamala Harris lidera pesquisa contra ela, e estão disputando ela e o Donald Trump. Nessa última pesquisa, ela aparece com 50% das intenções de voto e o ex-presidente Donald Trump, candidato à reeleição, com 46%. Ela com 50%, ele com 46%. Essa pesquisa da instituição é a Emerson College Polling. Essa pesquisa é a primeira desde que o presidente Joe Biden anunciou desistência da tentativa de reeleição. Avião cai na zona rural de Mato Grosso e deixa 5 mortos. O avião caiu em uma fazenda no município de Apiacás e explodiu na queda. Na área de esportes, torcedor flagrado fazendo gestos racistas é demitido e banido de estádio. O Botafogo afirmou em nota no X que irá banir o torcedor alvinegro que fez gestos racistas contra a torcida do Palmeiras. Mundial de Surf, nova etapa em piscina de ondas. A reportagem de hoje do Jornal Povo é sobre o ensino à distância. Por que o ensino à distância? Porque o ensino distancia brasileiro... Desculpa, eu li errado. Por que o ensino à distância brasileiro precisa mudar? O impacto das restrições e a necessidade de monitoramento desse modelo. Visão de quem vive, porque eles fazem o ensino à distância e o que acham dessa modalidade. Como as novas diretrizes afetam a formação de professores. Sobre as eleições municipais, a primeira matéria é sobre o primeiro dia de campanha em Fortaleza, de campanha eleitoral. Caminhadas, carreatas e caminhadas. Agenda do primeiro dia dos candidatos à Prefeitura de Fortaleza. A partir de hoje está permitido que candidatos façam propaganda eleitoral, peçam votos e promovam eventos. Campanha na capital começa com caminhadas na periferia. E está aqui a foto dos novos pretendentes a chefiar a Prefeitura de Fortaleza. Está aqui o André Fernandes, aqui é o Capitão Wagner, esse terceiro aqui é o Chico Malta, um advogado do PCB, Partido Comunista Brasileiro. Aqui tem o senador Eduardo Girão, do Novo, o Evandro Leitão, do PT, aqui é o George Lima, do Solidariedade,
José Sarto, do PDT, atual prefeito, o Técio Nunes, do PSOL, e por último aqui o Zé Batista, que é do PSTU. E ao lado está aqui, traz a agenda, confira a agenda dos candidatos, toda a programação de hoje. No município do Eusébio, uma novidade. O candidato Edson Sá, que é do Republicanos, desistiu da disputa. E agora ele vai apoiar o doutor Mauro. O candidato doutor Mauro é filiado à União Brasil. Edson Sá desistiu da disputa, vai apoiar o doutor Mauro, mas indicando a filha dele, Aleca Sá, como vice do doutor Mauro. O vice dele era o vereador França, mas tirou o vereador França que faz oposição ao atual prefeito Acilon Gonçalves, e colocou Aleca Sá, filha de Edson Sá, que desistiu da disputa pela prefeitura do Eusébio. Quem é Capitão Wagner? Conheça o candidato do União Brasil à prefeitura de Fortaleza. É outra matéria do jornal O Povo. Congresso vai entrar com recurso para suspender decisão sobre as emendas impositivas. Essa manchete já está atrasada, porque o Congresso já entrou e o ministro Barroso já indeferiu o pedido feito pelo Congresso Nacional e assinado por mais 11 partidos para que o Pleno do STF julgue a decisão monocrática de Flávio Dino. Nas páginas de economia, a primeira matéria é: Ceará atinge a menor taxa de desemprego desde 2014. É uma boa notícia, muita gente empregada. O indicador recuou 8,6%, recuou de 8,6% em 2014 para 7,5% agora no estado, no último trimestre, encerrado no mês de junho. Uma pesquisa segundo o IBGE. No Brasil, 15 unidades federativas apresentaram queda também na taxa de desemprego. Brasil precisa adaptar portos para offshore, quer dizer, portos dentro do mar, dizem executivos da empresa Vestas. Publicada a licitação para requalificar terminal de passageiros. Com novo aporte, Ceará receberá 5,3 bilhões de reais de recursos do FNE em 2024, ainda este ano. O FNE é o Fundo Constitucional para o Nordeste. Tarifas sobem e infraero fica. Governo quer convocar 21 mil concursados até o final da gestão, diz ministra, isso é o governo federal. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, adia a votação do projeto de lei da desoneração de impostos ele adia para o próximo dia 20, a votação. É uma desoneração de impostos para 17 setores da economia brasileira. A imprensa, os meios de comunicação estão dentro desses 17 setores. Na área de cidades, é o acidente que matou aqui 5 pessoas ontem em Fortaleza, e é a manchete de capa do jornal. 2 mulheres e uma criança morrem após colisão entre carro e VLT, o trem do metrô, o veículo leve sobre trilhos.
2 vítimas da queda de avião em Vinhedo, em São Paulo, o avião da Voepaz, antiga Passaredo, são veladas no Ceará durante o feriado de ontem. 22ª edição da Caminhada com Maria leva multidão pelas ruas de Fortaleza. As fachadas das casas são enfeitadas para a santa passar, em homenagem a Nossa Senhora da Assunção. E aqui na outra página é outra manifestação religiosa, festa de Iemanjá, no mesmo dia, no dia 15 de agosto. A festa de Iemanjá exalta resistência religiosa e combate a intolerância. E o ponto alto da festa foi na praia de Iracema, com oferendas a Iemanjá. O povo faz homenagem a Maria da Penha hoje, é o título do editorial do jornal de hoje. E por último é a capa do Esportes Sul-Americana, com a força da galera. Fortaleza ostenta 76% de aproveitamento como mandante em 2024 e quer usar fator casa, jogando em casa, para buscar classificação diante do Rosário Central da Argentina. Amanda. A gente vai agora para as páginas internas do Correio Brasiliense. O primeiro destaque é na área de política, sobre as ações do Congresso. O freio às emendas parlamentares acirra a guerra entre os poderes. A Câmara, o Senado e 11 partidos entraram com um recurso no Supremo e pede liminar, suspendendo a decisão do ministro Flávio Dino, que vetou a execução de todas as emendas impositivas. O presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, minimiza o clima tenso entre o Legislativo e o Judiciário. E também aqui em destaque a fala de Lula, que obrigar o pagamento das emendas parlamentares é loucura. Outro destaque também é sobre liberou geral para as irregularidades dos partidos, falando aí sobre a aprovação da PEC da anistia. Um trecho da nota da Federação, Rede, PSOL e de entidades que foram um dos poucos partidos, apenas o PSOL e o Novo foram contra a aprovação dessa PEC, e a Rede PSOL, a Federação Rede PSOL, falam que, para a vergonha do Brasil, os partidos políticos tomaram decisões antidemocráticas e querem reduzir as verbas eleitorais que ajudariam a eleger políticos negros em municípios de todo o Brasil. Ainda na área da política é sobre a desoneração da folha de pagamento, o aumento de tributo como compensação. O projeto de lei relatado pelo líder do governo sugere elevar a cobrança incidente nos juros sobre capital próprio. A votação desse texto ficou para terça-feira. Também em destaque, nas entrelinhas, Luiz Carlos Azevedo escreve sobre Quem Mexeu nas Minhas Emendas, que é um livro de 1998, que é o maior sucesso de Spencer Johnson, ele que é um psicólogo norte-americano, e esse que é um debate aí, esse livro que é uma novela com um pouco mais de 100 páginas, começa com uma reunião entre antigos colegas de uma escola secundária em Chicago e fala aí sobre as emendas parlamentares, que está em destaque aqui agora no assunto pelo Brasil. Também na política, Denise Rottenberg escreve na sua coluna que tem que dar transparência. Adversário do ministro do Supremo Tribunal Federal Flávio Dino no Maranhão, o deputado Wildon Rocha dá razão ao opositor na cobrança de mais controle nos repasses das emendas PIX, que são aquelas de liberação direta. Também em destaque sobre essa questão das emendas aqui, o relator da LDO do ano passado, o cearense Danilo Forte, diz que essa briga é política, já existe
existe a fiscalização dos tribunais das contas estaduais. Sobre a diplomacia brasileira, Lula sugere saídas para a Venezuela. As ideias do presidente não foram bem recebidas nem pelo chavista Maduro e nem pela principal líder da oposição, Maria Corina Machado. Outros destaques no Correio Brasiliense é sobre novo acidente de avião que mata 5 pessoas menos de uma semana após o episódio em Vinhedo. O Brasil se comove com mais um desastre aéreo. Dessa vez as vítimas estavam em uma aeronave de pequeno porte e 3 pessoas eram da mesma família. E também sobre o acidente em Vinhedo, todas as vítimas já foram identificadas. Pela saúde, o Brasil em alerta contra a nova ameaça da Mpox, que o Ministério da Saúde já instalou um centro de operações de emergência em saúde para coordenar e acompanhar a resposta do Brasil em relação a essa nova doença. Na economia, os destaques são para os servidores. A um passo do Enem dos concursos, a ministra Esther Dweck alerta para a importância de acessar a versão final do cartão de confirmação de inscrição para conferir o lugar do exame e evitar surpresas no domingo. Em Brasília, e destaque do Correio Brasiliense, a prova será aplicada em 268 locais. Também em destaque aqui é sobre a aprovação pelo Senado que autoriza concursos públicos serem realizados à distância por meio da internet. Na economia também é sobre o mercado financeiro, que a bolsa fecha perto de recorde após atingir o pico histórico de 134.574 pontos na tarde de ontem. O Ibovespa encerra então com a alta de 0,63%. Também em destaque sobre o funcionalismo, sobre a portaria da discórdia, que no dia seguinte à publicação de uma portaria pelo Ministério da Gestão que define novas regras para a formulação de propostas de reestruturação da carreira no Serviço Público Federal. Servidores de diferentes categorias se manifestaram contrários à decisão aí da pasta. Sobre o desemprego no Brasil, 15 estados registram queda. Também na área pelo mundo, aqui falando sobre a eleição na Venezuela, regime aprova lei para controlar as ONGs. A legislação aprovada pela Assembleia Nacional, que é de maioria chavista, portanto apoiadora do ditador Nicolás Maduro, obriga organizações não governamentais a se inscreverem em um registro local e discriminarem as doações recebidas sob pena de multa e serem lançadas na clandestinidade. E por fim, também destaque pelo mundo é sobre a situação dos Estados Unidos, que Biden se junta à campanha de Kamala, e na Ucrânia, sobre a guerra na Ucrânia, é sobre os avanços da Rússia. São esses os destaques internos do Correio Brasiliense. O que a gente tem no Valor Econômico, Oceli? Nós temos uma matéria, Amanda, sobre a falta de trabalhador especializado afeta a construção civil. Com o mercado de trabalho aquecido, setor enfrenta escassez de mão de obra em todos os níveis, principalmente em grandes projetos no setor. Parcela de mulheres ocupadas bate recorde no segundo trimestre. Governo eleva verba para política industrial em 42,7 bilhões de reais. Portaria do Ministério da Gestão alonga chegada do servidor público federal ao topo da carreira. Governo prepara projeto de lei antimáfia, diz o secretário do Ministério da Justiça. Meta exige superávit de 36 bilhões de reais em 5 anos. Novo Enem dos concursos pode ocorrer no próximo ano de 2025. Y20 quer taxar super ricos para capacitar os jovens. Lula diz a trabalhadores no Paraná
que quer acabar com a cobrança do imposto de renda sobre a PLR. E o que é PLR? É Imposto de Renda sobre a Participação nos Lucros e Resultados. Relator do orçamento defende ampliação de emendas impositivas, mas essa defesa vai ter, já está tendo, aliás, a reação do Supremo. Flávio Dino está resistindo, mandou foi suspender o pagamento até que o Congresso mostre transparência para onde é que essas emendas vão. Mostre transparência e rastreabilidade. Onde é que sai, quanto é e para onde vai e com o que vai ser gasto. Ministro presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, nega pedido do Congresso para suspender a liminar sobre o orçamento secreto. Lula diz que não é possível o sequestro de quase metade do orçamento pelo Congresso Nacional. Esse sequestro, segundo Lula fala em sequestro, foi aprovado no governo anterior. O pai da história é o Arthur Lira. Ele aprovou isso para servir de moeda de troca, de cacife, para ele ser reeleito presidente da Câmara Federal. E agora está aí o problema. Senado aprova a PEC da anistia, que perdoa as dívidas dos partidos políticos. Juristas não veem indícios de conduta ilegal de Alexandre de Moraes naquela matéria exclusiva publicada pela Folha de São Paulo, onde vazaram mensagens entre os juízes do gabinete do Tribunal Superior Eleitoral sobre o monitoramento de bolsonaristas que, na época, criticavam, atacavam o próprio Alexandre de Moraes como a Justiça Eleitoral. Parecer do combustível verde tem ajuste no biometano. Campanha eleitoral em São Paulo começa em clima belicoso, em clima de guerra. Boulos tenta aproximação com trabalhadores de aplicativos. Na área internacional, plano econômico de Câmara deve reembalar projetos do atual presidente Biden. Lula diz não reconhecer vitória de Nicolás Maduro na Venezuela e volta a cobrar as atas das eleições, as atas das votações na eleição. O editorial do Valor Econômico de hoje diz: estados poderão ter aumento real de gastos e juro zero. Isso é analisando o projeto que foi aprovado ontem no Senado, renegociando a dívida dos estados. A matéria agora vai para a Câmara Federal. Desmatamento legal ameaça Mata Atlântica. Quem escreve é a Angélica Rezende. Restrições globais à imigração dificultam a vida de estudantes estrangeiros no Brasil. Caderno Empresas. Empresas novatas na Bolsa de Valores são alvo de concorrentes em fusões e aquisições. Nas lojas americanas, online, as vendas online encolhem e empréstimo alivia caixa. PepsiCo, a empresa, PepsiCo investe em sabores locais para manter a expansão. A PepsiCo
é uma empresa global de alimentos e bebidas. Planeja se mostrar mais brasileira e consolidar a posição no mercado nacional de lanches rápidos, os snacks. Para isso, lançou novos produtos e sabores tipicamente brasileiros, além de investir 1 bilhão e 200 milhões de reais para ampliar e modernizar as linhas de produção no país. Para a Shell, empresa que vende combustíveis, inovação é chave para a transição energética. Equatorial prevê aumento. A empresa Equatorial que ganhou a licitação para dirigir lá a Sabesp, a CAGES de São Paulo. A Equatorial prevê aumento de capital para financiar a compra da Sabesp. Big Techs tentam mudar regras para medir poluição. Controle de bebidas tem de ser retomado, diz o Tribunal de Contas da União. DASA negocia imóvel de hospital por 400 milhões de reais. BYD, a empresa de carros elétricos, BYD Song Pro, quer desafiar o Corolla Cross da Toyota. Aqui é a página de automóveis. Com Bradesco, John Deere quer ampliar a presença no Brasil. Petrobras reabre fábrica de fertilizantes no Paraná. Com diversificação, GDM projeta novos avanços. BRF já vê caminho para retomar investimentos. Caderno de Finanças. Visão do mercado sobre a economia dos Estados Unidos vai de recessão a resiliência. Bolsa de Valores tem 8ª alta seguida e atinge nível intradiário mais elevado. Citi deve bater meta de expansão no Brasil. A USP São Carlos amplia a lista de fundos ligados a universidades. E por último, que é o caderno Legislação, nós temos 2 matérias. A primeira, que as empresas, Porto Seguro e CBA derrubam no CARF autuações sobre o PLR. E o STJ, Superior Tribunal de Justiça, pode julgar imposto de renda sobre remessa ao exterior em repetitivo. Amanda, é com você. E assim a gente finaliza o nosso primeiro bloco de notícias, te agradecendo pela companhia e te convidando a continuar conosco aqui na TV da Transparência. Até a próxima.